Doutor José Marcelo está aqui de volta. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez. O doutor vai falar sobre a síndrome metabólica. Porque o nosso metabolismo ele também é responsável por... Também é responsável não, né, doutor? Ele é o grande responsável para que nós tenhamos qualidade de vida, né, doutor? Sim, na realidade, essa síndrome, digamos, metabólica, ela é a reunião de alguns distúrbios metabólicos individuais, não é? Isso surgiu na década de 60, e em 80 teve maior ênfase e atualmente é considerado uma doença muito importante. Pra você ter uma ideia, Keila, da população mundial, 20% tem síndrome metabólica. E doutor, você acha que essa modernidade, que quando se fala em metabolismo, hoje o povo toma coisas para acelerar metabolismo, porque fala que acelerar metabolismo emagrece. Daí o outro vai para a academia e toma um suplemento ou um complemento lá para poder fazer com que seja mais ágil. Essas coisas também podem comprometer e causar uma síndrome como essa? Olha, eu diria que em parte sim, mas na realidade, veja bem, o metabolismo é toda a reação química que ocorre dentro do nosso corpo. Tá? Qualquer reação química é uma reação metabólica. Mesmo que ela seja, vamos dizer assim, provocada. Exatamente. Tá? Muito bem. Essa síndrome metabólica, antigamente era chamada de síndrome X, não é? Ou síndrome da resistência insulínica, tá? O que acontece? Quando você tem um aumento da resistência da ação da insulina, Keila, você tem uma maior dificuldade em metabolizar o açúcar que está no seu sangue. Certo. Isso é que causa toda esta confusão dessa doença chamada de síndrome metabólica. Por quê? Ela vai alterar a sua pressão arterial, ela vai alterar o aumento de colesterol e triglicerídeos, não é? Ela vai fazer com que você ganhe peso, tá certo? E essas três coisas em conjunto vão gerar esta síndrome. Esta síndrome, ela é responsável por duplicar a questão de danos como morte, por exemplo. Você duplica 2 vezes mais a chance de você morrer se você tiver essas três coisas de maneira conjunta. Tá certo? Mas o que é, doutor, especificamente? Qual é a alteração que a gente consegue, que é perceptível para a gente? Então é o seguinte, bom, primeiro, como é que começa? Primeiro, aquela barriguinha. Então, se você tem um indivíduo, primeiro que assim, com o aumento da idade, isso vai sendo mais acentuado. Certo. Tá? Muito bem. Nós temos aqueles pacientes que têm aquela circunferência abdominal. No caso da mulher, acima de 88 já é preocupante e do homem acima de 108, tá? 107, perdão. Então, isso mostra o quê? Já uma gordura visceral. Essa gordura visceral, Keila, ela não é uma gordura como a nossa gordura do subcutâneo. É uma gordura muito vascularizada e ela tem várias ações metabólicas, tá certo? Essa gordura em hiperatividade, ela vai sofrer, assim, aumento e a queda de lipídios. Sei. Tá? Ou seja, ela vai receber colesterol e vai liberar colesterol. Tá certo? Esse desarranjo faz com que o teu fígado receba bastante colesterol através de uma proteína VLDL, que a gente chama. Com isso, esse fígado vai estar impactado e vai diminuir a metabolização de insulina, provocando o aumento dela no sangue mais ainda. Na outra ponta, o indivíduo é sedentário, não faz atividade física. Nós sabemos que o músculo é uma grande glândula hoje e ela tem vários receptores. Se você não faz exercício, você perde massa muscular. Perdendo massa muscular, você não tem o quê? A ação da glicose no músculo. Vai sobrar glicose no seu plasma. Essa glicose aumenta ainda mais a liberação de insulina pelo pâncreas. Nossa, doutor, uma bola de neve, né? Então, é um círculo vicioso. Onde começou? Na nossa famosa barriguinha. E é uma doença insidiosa, não tem cura. Não tem cura? Não tem cura, tem tratamento. Aliás, hoje você pode curar através de algumas cirurgias metabólicas, como aquela cirurgia bariátrica, poderão curar esses três, tá? Então você tem que tratar, né? Então, e por ser insidiosa, ela é totalmente assintomática, as pessoas não ligam. Só acha que engordou um pouco. Engordou um pouquinho e vai levando. E com isso você vai ter um aumento pressórico, você vai ter um aumento de colesterol, você vai ter um aumento de triglicerídeos, pré-diabetes ou mesmo diabetes. O doutor, sabe o que eu estou pensando aqui, que eu ouvi um tempo atrás? Acho que saiu uma pesquisa falando que as pessoas que têm essa gordura proeminente na barriga, tanto homem quanto mulher, elas são mais suscetíveis ao infarto. Sim.
Exatamente. Que era uma coisa até que falava, um dos sintomas e tal, se você percebe que está crescendo demais e passa dos... Eu não me lembrava agora que era 80 e pouco, como você falou, que existe uma grande incidência. Então, esse também, além de todos os males, ainda tem mais esse, né, doutor? Então, você está corretíssima. Esses males que eu falei, esse conjunto, eles vão gerar o quê? Uma chance de 3 vezes maior de um indivíduo desenvolver infarto ou acidente vascular cerebral. Olha Entendeu? só, acidente vascular cerebral também. Você vê que pessoas jovens hoje, adultos jovens, estão tendo AVCs muito precocemente. E infartos também muito precocemente. Em grande parte vem por essa somatória dessas 3 condições. Aliás, são 5, né? Nós consideramos síndrome metabólica se você tem 3 dos 5 parâmetros que promovem ela. Barriga, quer dizer, hipertensão, aumento de triglicerídeos, ou seja, uma taxa superior a 150. Certo. Não é? Baixa do HDL, que é o bom colesterol. Nas mulheres tem que estar abaixo de 50, nos homens abaixo de 40, tá? E o pré-diabetes, ou seja, uma glicemia acima de 110 ou acima de 200 depois de 2 horas da sua refeição. Desses 5 elementos, se você tiver 3, você já tem a famosa síndrome metabólica. Doutor, pelos índices aí que mudam por conta da síndrome, me dá a impressão de que a alimentação desregrada é um bom caminho para ter esse problema, né, doutor? Está perfeita. Perfeita. O triglicéride aumenta quando você come gordura demais. A barriga também, quer dizer, é uma não é, doutor? Uma bola de neve. Por isso que tem tantos homens e adolescentes hoje com esse problema, que não tem idade mais para isso, né, doutor? A principal, como você falou, é o junk food, né? A alimentação errônea, então muita gordura saturada, poucas frutas, poucas verduras, muito sofá, pouco exercício. É verdade. Estresse. Muito computador, né, doutor? Muito computador, estresse, não é? Vida pessoal, emocional muito atrapalhada. Então, isso gera, esse conjunto gera um aumento compulsivo desses alimentos que nos trazem prazer, né? Não vamos negar que são alimentos, você vai consumir um bolo a mais, vai consumir uma fritura, isso dá prazer. Só que isso aí realmente, em grande quantidade, sem exercício, é o que promove isso com mais intensidade. Acho muito importante esse alerta do doutor, principalmente com relação a você que tem filhos mais jovens, porque hoje essa alimentação desregrada, muitas pessoas pensam, não, só vai ter um aumento de colesterol, daí precisa tomar um pouco mais de cuidado, ou então tem que emagrecer porque está gordinho demais. Daí você não tem noção do que isso significa, né, doutor? Dos problemas, porque isso pode desencadear vários problemas de saúde, né, doutor? Sabe aquele paciente, ou aquela pessoa que você conhece, fala, nossa, ele morreu subitamente e não tinha nada. Nada é súbito, né, doutor? Ele tinha, só ele não sabia, né? E essa síndrome, ela é muito insidiosa, então as pessoas não se dão conta que tem, mas ela está caminhando. Outra parte é o seguinte, ela pode promover a infiltração da gordura no fígado. Isso é um outro dano terrível. Hoje a gente sabe que dos pacientes que têm gordura hepática, 30% vão desenvolver cirrose ou câncer de fígado, mesmo sem terem bebido. Que a maioria das pessoas acha que você só tem problema no fígado se beber, né, doutor? Exatamente. E não é uma verdade também, né? Não é verdade, não é verdade. A gente hoje tem uma estatística, quer dizer, tem um trabalho mostrando que nos próximos 3 a 5 anos, o índice de cirrose por, digamos, hepática não alcoólica será superior ao índice de cirrose hepática alcoólica aqui no Brasil. Dada pela má alimentação. Má alimentação. Doutor, você acredita que também os tumores, nós até falamos sobre isso um tempo atrás, sobre um aumento absurdo de número de câncer no estômago? Sim, bastante. Tem alguma coisa a ver com todo esse círculo aí vicioso da má alimentação? Eu acredito que sim. Porque você pega hoje vários condimentos muito fortes, pessoas que realmente... E outra, elas têm aquelas gastrites de origem nervosa, por exemplo, ou de origem bacteriana, e elas não se tratam. Elas vão lá na farmácia e compram lá, né, um remedinho para o seu estômago, passa aquela dor no momento e ela não vai tratando. E isso é quando ela vai ao médico especialista procurar, já está um quadro um pouco acima do que poderia, né, ter ocorrido se fosse lá atrás e tivesse visitado o médico antes. Quer dizer, está um pouco mais avançado
nesse problema, entendeu? Doutor, a pessoa mais velha, porque parece que normalmente quando nós vamos ficando mais velhos, parece que a barriguinha cresce, né, doutor? Cresce. Por isso tem alguma coisa a ver com essa síndrome ou vai crescendo porque vamos ficando mais murchinho mesmo, vai caindo tudo e daí engorda um pouquinho e tal? É verdade, você tem razão. E daí muitas vezes, porque eu fico pensando que talvez os mais velhos sejam mais acometidos por essa síndrome, porque acha que é só anormal, eu estou ficando mais velho mesmo, a mulher fala, a cada ano eu engordo 2 quilos, que é natural, papapá. E daí isso pode maquiar o problema? Muito, porque você olha sempre os seus pares, né? Por exemplo, vocês mulheres, tanto na perimenopausa como na pré-menopausa e na menopausa, existe uma migração dos receptores de gordura, digamos, do quadril para abdômen. A gente não sabe muito bem por quê. Provavelmente por uma questão de defesa. A gente sabe que o nosso criador lá, de repente, você com mais idade ia ter dificuldade de encontrar alimentos, né? Ele teria que durar mais e mesmo fugir de um agressor. Então, o abdômen provavelmente mais ranchudinho iria proteger talvez dessa agressão. Ranchudinho é ótimo. Né? Não é verdade? Só que vocês odeiam isso, né? E de fato, ninguém gosta. Mas como todos os nossos pares acabam também apresentando, a gente acha que isso é uma coisa normal. E você acaba não identificando. E passa batido. Porque ela é silenciosa, as pessoas elas não entendem que ela tem. Então, se você fazer um check-up preventivo, você vai encontrar lá um sinal de esteatose hepática grau 1, 2 ou 3, não é? Você vai encontrar já gordura visceral no pâncreas, não é? Você vai encontrar já uma discreta elevação da sua pressão arterial. Você já pode encontrar, por exemplo, uma discreta elevação da taxa de glicemia, que não é diabetes, eles chamam de pré-diabetes, mas que na realidade é um diabetes gestante, ele está surgindo. Como são assintomáticos, você vai deixando, até que um belo dia você vai ao médico e ele fala, você está diabético, você tem gordura severa no fígado, você está hipertenso, e qual é a resposta de vocês? Não é possível, eu nunca tive isso, não é? E isso é muito importante. E basicamente, mudança de estilo de vida ajuda muito. Doutor, você está falando vocês, mas é porque as mulheres são mais acometidas por esse problema? Eu diria assim, eu acho que os homens são mais. Vocês mulheres vão muito mais ao médico do que nós homens. De cada 10 pacientes que eu tenho, médico no paciente, isso já é uma estatística mesmo, em geral. Quando o homem vai ao médico... Está morrendo. 70% porque a mulher mandou. 30% porque, na realidade... Está aguentando mais de 12. Exatamente. Algum amigo morreu muito cedo, algum parente, ele vai então fazer um check-up. Vocês vão muito mais ao médico do que nós. Então, essa incidência é maior em homens do que em mulheres. Agora, doutor, como é assintomático? Você falou essa história do pâncreas. O pâncreas também, eu sempre falo que a gente só fala dele quando ele está doente. Isso, ninguém lembra que ele existe. Ninguém lembra que o pâncreas existe até alguém morrer por causa de doença no pâncreas, que parece que a única pessoa que eu conheço que sobreviveu a um câncer de pâncreas é o Datena. Aliás, isso. Querido, uma pessoa que eu amo, e um primo meu que também, graças a Deus, sobreviveu. Porque as pessoas não morrem, as pessoas não sobrevivem, né, doutor? E essa vida desregrada, essa comidaiada que a gente come que faz mal para a saúde, também pode atingir isso? Pode, sabe por quê? Essa gordura visceral, ela não pega só o fígado, ela abraça o coração, ela reveste o pâncreas. Por exemplo, o índice de pancreatite em pessoas obesas é quase 3 vezes maior em pessoas não obesas. Entendeu? Então, porque a gordura, ela tem um agente inflamatório. Quando ela vai no fígado, por exemplo, ela marmoriza o fígado, como diz o churrasqueiro, né? E essa gordurinha, ela lança substâncias que inflamam a célula hepática. Quando você fala marmoriza, é igual quando, por exemplo, nós vamos comer feijoada. Isso. Daí, a hora que esfria, a comida fica aquela parte branca de gordura por cima, mais ou menos aquilo, doutor? Sabe o churrasqueiro que ele fala que a gordura fica entre as tramas? Sei. Fica, né, que nem um bife Kobe, né, que fica entre as... E a carne fica muito macia. Então, o fígado fica assim, cheio de gordura nas suas entranhas. Tá. E essas gordurinhas, elas vão inflamando a célula hepática. É totalmente assintomático. Até que uma hora o fígado grita. E eu falo que tem uma hepatologista muito famosa que ela diz o seguinte, que o fígado é um homem másculo, é um homem macho, né? Masculino. Por quê? Porque ela fala que o fígado, ela falou, olha que eu sou divorciada, ela brinca, o fígado aguenta tudo. Um belo dia ele põe um boné e fala, fui. Cansei. Então, o que acontece? As pessoas vão levando e não
se dão conta do problema que está nascendo ali. Não está doendo, né, doutor? Se não está doendo, vou me preocupar por quê, né? Até um belo dia que você acorda com os olhos ictéricos e dor de cabeça, você vai ver o fígado está começando a entrar em falência. Entendeu? E aí o que acontece se ele falir? Aí você tem que ir para transplante, se der tempo, ou então, infelizmente, é óbito, né? O fígado é imprescindível para a nossa saúde, então. Qual é a função dele, doutor? O fígado é uma grande esponja, né? Ele metaboliza uma série de hormônios e de substâncias, entendeu? Então, ele é muito importante. Por exemplo, o pâncreas, ele fabrica basicamente alguns hormônios. Uma coisa só. Né? Ele vai lá e fabrica lipase, fabrica amilase, são enzimas que vão dissolver os carboidratos e vão, né, dissolver essas gorduras. O pâncreas fabrica açúcar, ele fabrica hormônios que regulam o açúcar. Ele é no pâncreas que a insulina ela é metabolizada, tem a bile. Então, assim, é um órgão muito complexo, mas ele aguenta muita paulada. E o rim, doutor? Eu estou falando desses órgãos porque nós estamos falando dessa gordura que vai se espalhando ali da visceral. Chega a atingir também não só fígado, pâncreas, mas rim, essas coisas ou não? Também. Por exemplo, se você tiver... Tem gente com problema no rim agora também, né, doutor? Muito. Aliás, problema em tudo, é impressionante. Deus né? do céu. Claro, em grande parte pelo diagnóstico de imagem, diagnósticos precoces, mas eu acho muito estilo de vida também. As pessoas estão muito... Desregradas. Muito hoje, o aqui agora, o amanhã Deus pertence, né? É e não é bem assim, não pode, né? Hein, gente? Você que está em casa assistindo a gente, eu já falei isso, estava conversando com o Onco justamente sobre isso. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Então temos que fazer a nossa parte, né, doutor? Com certeza. Doutor, qual é esse comprometimento do rim? Então, por exemplo, o nosso rim, por exemplo, todo mundo acha que a insulina ela só vai agir na questão do metabolismo do açúcar. Mas a insulina, ela age em outros órgãos. Por exemplo, a questão de retenção de sal pelo rim, uma ação importante sobre essa retenção de sal pelo rim é a insulina. Então, se você aumenta muito a insulina no sangue, por essa resistência insulínica, você está aumentando essa retenção de sódio pelo rim. Quando você retém sódio, você aumenta o quê? O volume extracelular. Gera o quê? Hipertensão. Entendeu? O rim também, ele vai ser envolto numa camada de gordura também, não é? O famoso do angiomiolipoma. Então, pode acontecer algumas coisinhas dentro do rim por excesso de gordura em sua volta, né? A gordura é muito danosa, né? Muito danosa. É um estado permanente inflamatório do nosso corpo. Entendeu? Olha, eu vou deixar os contatos do doutor, porque assim... Você notou alguma diferença no teu corpo? Você precisa buscar ajuda. Se você não notou nada, tem que buscar também para evitar. Porque é como o doutor está explicando aqui para a gente. Independente da idade, nós hoje nos alimentamos muito mal no dia a dia. Não só pela correria, mas pela enorme gama de delícias que são terríveis, entendeu? Ninguém aqui está dizendo que você não pode comer mais nada, que você nunca mais vai no McDonald's, nunca mais vai no Burger King, não é isso? Não é o nunca mais. É você ser uma pessoa regrada, né, doutor? Evitar ao máximo. É o meio termo, né? Para poder, porque senão você vai viver muito menos por causa disso. E você sabe... E morrer por causa precoce, por causa de má alimentação, é o fim do mundo, né, doutor? E com tanta tecnologia aí, você podendo, né, quer dizer, prorrogar a sua vida. E para tratar é muito simples. 90% é o próprio paciente. Andar, pelo menos, quer dizer, exercício 300 minutos por semana. Comer direito. Comer frutas, evitar gorduras saturadas, açúcares, né, de alto índice glicêmico. Aquilo que todo mundo sabe não faz, né, doutor? E não faz. Infelizmente não faz. Tá bom? Vou deixar os contatos do doutor para você. A clínica Endocorp, ela fica na Rouxinol, número 55, em Indianópolis, aqui em São Paulo. E tem o telefone também. Você pode marcar a tua consulta com o doutor. O e-mail é clinica.endocorp@terra.com.br e tem o Instagram, que é jmarcelonatividade, para que você tenha mais informações também. Doutor, muito obrigada, viu? Uma alegria ter você com a gente. Volta logo. Muito obrigado.